Glória a Deus. Amém? Amém, amém é na igreja, né? Deixa eu falar amém assim, porque é um costume, né? Mas o correto aqui na sala é boa noite. Mas amém, amém também, não é verdade? Gente, a paz do Senhor, uma boa noite a todos vocês. Os alunos que vão assistir esse vídeo em casa também. Mais uma continuação da matéria Teologia, Doutrina de Deus. Hoje de manhã eu estava conversando com o irmão Josué, com o aluno Josué, e aí ele estava pedindo acesso da plataforma lá, eu até falei para ele, eu estava com dificuldade de conversar com ele, que ao mesmo tempo tinha 7 alunos querendo fazer inscrição, e tudo para a turma de segunda. Daqui a pouco não vai ter mais como pegar ninguém na turma de segunda, o pessoal só quer estudar na segunda. Vou ficar aqui para não atrapalhar o pessoal, né? Tá todo mundo olhando para lá. Então é bênção, né? Semana que vem tem um pessoal. A nossa irmã Edilma, né? Começando hoje. Eu quase fui lá na vigília lá, não consegui, estava muito cansado. Foi muito bom, né? Eu vi as fotos lá, legal. Pessoal, nós vamos dar continuidade aí. Né? Essa matéria ela é muito grande, é até difícil. Eu acredito que a gente vai comprimir, né, algumas coisas, mas vamos tentar absorver o máximo aí da apostila aí. Né? Vocês perceberam que em todas as matérias, quem está aí há um bom tempo, como a Vivian, o Wilson, que já está se formando, os demais, praticamente em todas as matérias não tem como absorver todo o conteúdo do livro, né? Então, por isso que eu sempre falo que exige um pouquinho do esforço da leitura de vocês também, tá? Sempre falo, dá uma lida, dá uma... Não parece, né? Mas se você... Essa matéria, Cristologia e Pneumatologia, ela tem mais textos bíblicos. É um pouquinho mais extensa as leituras bíblicas. Mas se você pegar numa sequência aí, tiver um dia inteiro, que a gente nunca tem um dia inteiro, né, para meditar, mas um dia inteiro você faz um estudo muito bom nessa apostila, tá? Se for igual quando eu estudava, tinha que ir trabalhar, eu ia estudando no trem, no ônibus, eu ia trabalhar, pegava o ônibus, aí ficava lá, né, colocava o livro assim, ó, ia lendo, né? Então, aí você tem lá 1 hora de ônibus, 40 minutos, você vai e volta, quando 2 dias você já terminou de ler o livro, é legal, tá? É difícil, né, gente? Às vezes você começa a ler, aí alguém chama, ou passa a notícia do jornal é boa e distrai um pouquinho, né? Alguma coisa, mas é importante a leitura, tá? E principalmente o acompanhamento bíblico. Quem pode ler Salmos 14, verso 1 para nós começarmos? Alguém com a voz bem bonita. Vai, irmão Martins. Ganhou hoje. Todos pensam assim. Para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e as coisas que eles fazem são nojentas. Não há uma só pessoa que faça o bem. Estou atrapalhando de novo, né? Deixa eu vir para cá. Aí, ó. Em algumas versões também vai estar traduzido mais de uma forma literal. Em algumas versões vai estar assim, o Nércio diz não a Deus, né? Tem alguma versão que está assim nessa outra? Hã? Salmos 14, verso 1. Hã? Pode ler a sua aí, Josué, também. Neste terceiro coração, não há Deus. Eles agem infinitamente, praticam abominações, não há quem faça o bem. Tem uma versão que diz assim, o louco diz no seu coração. Tem alguém que tem essa versão aí? Tem uma versão que diz assim, o louco, tá? Todas elas cabem dentro do sentido, tá? A pessoa, o nércio, o louco, o insensato, ele vai dizer assim que não existe importância em conhecer Deus, tá? Introduz-se que não existe Deus, tá? Para ele, Deus existindo ou não, não faz diferença para o nércio, para o louco, né? Só que nós sabemos que existe Deus. O louco diz não há Deus, mas nós sabemos que Deus ele existe, tá? E aí nós já tivemos uma aula introdutória acerca dessa temática sobre Deus, né, a divindade, e nós não entramos na questão de trindade e tal, até lemos 1 João 5,7, mas hoje a gente vai entrar por um caminho mais detalhado sobre a temática de Deus, tá? Vou explicar esses 2 desenhos aqui, ó, na hora que chegar na temática, tá? Na página
de número 12, tá? Eu coloquei as referências aqui, ó, para a gente ganhar tempo, mas a gente já está na página 12 do livro, tá? O acompanhamento que a gente vai fazer a partir da página 12. Começou na aula passada, a gente ficou a aula inteira aí. Na verdade, saiu na hora do intervalo, né? Eram as 22 horas. Foi até a página 11, né? Entrou na 12, mas não aprofundou, tá? Então, assim, a existência comprovada de Deus, se não me falha a memória, a gente leu essa estrofe, né? Essa porção aqui. E aí eu fiz um comentário sobre Abraão, né? As histórias de Abraão, não foi? As duas histórias. E a gente encerrou a aula, tá? Então, assim, ó, a crença universal em um ser supremo, página 12. Vou só ler o começo aqui. A crença na existência de Deus é universal, né? Nunca existiram povos ateus. Ficou provado, tanto pela história como pela arqueologia, que nunca se encontrou tribo, nação, em que não haja, né, um ser supremo, tá? Então, assim, essa visão que diz assim do ateísmo, né, ela até é moderna, ela não é antiga essa ideia. Se vocês estudar arqueologia bíblica ou arqueologia secular, falando de sociologia, na própria história, você vai ver que essa ideia de não acreditar em Deus, ela é uma coisa até moderna. Os povos antigos, as culturas, as tribos, todas elas tinham uma crença, né, num ser supremo, né, seja da forma que fosse a crença. Alguns acreditavam que o sol era Deus, outros que a lua, o ar, o vento, a água, o mar e assim por diante, até hoje né? Tem religiões que acreditam que as estátuas são deuses e assim por diante, tá? Então, assim, a crença universal num ser supremo, ela sempre existiu. Todo lugar que você vai, separa um bêbado aí na rua, ele vai falar assim, eu creio em Deus, né? Separa um macumbeiro, tem uma vizinha lá que é macumbeira, ela fala assim, quando eu converso com ela, ela fala, ô meu filho, vai com Deus. Aí eu falo, eu vou com o meu, o seu não, o seu fica com a senhora aí, né? Porque o Deus dela não é o mesmo eu, com certeza não, né? Então assim, mas na crença universal, tá? De um ser supremo, quando a pessoa fala Deus, né? Existe até um perigo aí, acho que a gente comentou isso na matéria História do Cristianismo, não lembro qual foi a matéria, que é o coemenismo, né? Quem lembra o que é o coemenismo? Ecumenismo. O que é? Você lembra? Então, é um perigo eminente, é a mais nova modalidade aí que está tomando conta, né? A gente pode dizer que é a oficialização da religião mundial aí moderna, tá? O coemenismo é o quê? São todas as religiões que acreditam no mesmo Deus, mas de formas diferentes. Então é a união de todas as religiões, crendo num ser supremo, único Deus, visto de formas diferentes, tá? Então teve até passou no jornal aí, né? Juntou lá o Papa, líder do Islã, líderes cristãos, inclusive, e de outras religiões, Umbanda e assim por diante, e eles chegaram nesse bom senso, né? Que todos eles enxergam o mesmo Deus de forma diferente. E aí o que eles dizem? Nós podemos cultuar o mesmo Deus sem conflito. O Deus dos cristãos é o mesmo Deus dos muçulmanos, só que é visto de forma diferente, por causa da cultura e do povo, né? Dá para acreditar nisso aí? Dá para acreditar nisso aí? O mesmo Deus dos muçulmanos, é claro que aí você vai trazer a ideia de Ismael. É o Deus dos cristãos, é o Deus dos feiticeiros, é o mesmo Deus dos macumbeiros, é o mesmo Deus dos hindus, é o mesmo Deus dos budistas, visto de forma diferente. Dá para acreditar nessa crença? Não dá, né? Porque nós cremos em um Deus que é o Criador de todas as coisas, é o Deus Supremo. E como nós já falamos, só existe um livro que fala de um Deus com tanta clareza e perfeição, que é a própria Bíblia Sagrada, tá? Então, assim, quando nós falamos da crença em um ser universal, é essa ideia. Todos os povos, até mesmo o ateu, tá ali embaixo, ali a gente vai chegar naquela parte do ateísmo, mas até o ateu, ele tem que acreditar em Deus, né? Porque quando a pessoa diz assim, não há Deus, ateísmo, não crê em Deus. Só que para a pessoa não crer em Deus, Deus não pode existir.
Só que quando ela pronuncia a palavra Deus, mesmo que seja em pronúncia, a existência já veio à tona. Sim ou não? Eu não acredito em Deus. Acabou de pronunciar a palavra Deus. Então, mesmo ela falando que não crê, não existe, ela tem que criar a ideia para poder dizer que Deus não existe. Então, a ideia de Deus está lá. Então, é quase impossível existir ateísmo. Se você observar, é quase impossível. Ateísmo é uma pronúncia aplicável para aqueles que não acreditam em Deus. Eu digo que não existe ateu, tá? Existem atoas, tá? Ateu não existe, existem à toa. Está lá, não acredita em nada e está à toa. Pode comentar. Um vídeo palestrante do seu nome muito engraçado. Ele fala assim, ó, não existe ateu. Eu quero pegar esses ateus, colocar no avião, lá em cima, desligar o motor. Na hora. Meu Deus, na hora. Tinha um vizinho lá, ele dizia que era ateu, lá no bairro de Parelheiros. Isso é experiência pessoal, tá? Ele dizia assim, Deus não existe, esse negócio desses crentes loucos aí, negócio de igreja. E a mãe dele ficou enferma. Quando a mãe dele foi acometida de câncer, qual foi a primeira atitude dele? Chama os cristãos lá para fazer uma oração para ver se cura minha mãe. Você entendeu? Eu já vi relatos de pessoas que eu conheço que o familiar não acreditava em Deus, mas num acidente veicular de carro, na hora que o acidente foi acontecer, meu Deus, me ajuda! Ué, mas eu acredito em Deus, como é que Deus vai ajudar? Na hora de um incidente, né, da pessoa presenciar algo que na mente dela vai levar a uma fatalidade, a pessoa lembra, né? Não existe Deus. Então, aí tem um tópico aí, ó, tá? Abaixo aqui, ó. A consciência do homem, tá? Ainda faltou o acento ali, né? Consciência, tá? A consciência do homem, né, ó? Consciência do homem, tá? Essa ideia aí do ateu, que a gente usou como expressão, é justa essa ideia. A mente do ser humano, mesmo que a pessoa fale assim, olha, não creio, não acredito, não quero Deus. Eu já vi pessoas que falam que não quer Deus, não quer saber de Deus, mas de repente na frente de um culto, ouvindo um rádio, alguma coisa, a pessoa começou a chorar. Mas por que estava chorando se não acredita em Deus? Não é verdade? Alguém já presenciou alguma coisa assim, parecido? Hã? Já escutou? João Henrique Palharim, da Paz e Vida. Começou a chorar, mas não acreditava em Deus. A consciência do ser humano, ela sempre vai apontar para um Deus, tá? Quem já fez a matéria antropologia vai matar isso aí de letra, tá? Questão bíblica, teológica, bíblica e teológica. Por que a consciência do ser humano, ela vai sempre dizer que existe um ser supremo? Mesmo que ela não queira, nunca tenha ido numa igreja, mesmo que ela nascesse numa ilha que não tivesse cultura, igreja, nada, né? Só tivesse lá, nasceu lá, uma tribo lá, ela ia acreditar em algum ser supremo. Por que isso acontece com todo ser humano? Quem consegue lembrar, explicar, trazer à tona a lume? Relacionado à questão da criação de Deus no ser humano, tá? Muito simples, né? Ó. Vocês lembram lá de Isaías 43:7? É o único texto que faz menção com 3 verbos à criação de Deus. Deus disse assim, eu os criei, formei e fiz. Bará, Yatsar e Asa. Lembra que a gente colocou na lousa? Ali é uma referência ao que Deus fez para poder criar o ser humano. Ele criou a matéria, da matéria ele formou o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança, e Deus soprou nas narinas um fôlego de vida. A gente fez um comentário aí numa das aulas, que era o seguinte, né? Deus criou os peixes, criou os animais, as árvores, todos eles têm um lugar específico. Você tira o peixe da água, apesar, né, que eu descobri que tem um peixe que vive fora da água. Esqueci o nome dele, inclusive é um peixe nordestino. Acredita nisso? É verdade, eu vou achar lá depois, eu esqueci o nome do peixe. O Lula aí. Fala isso não, senão vão cortar a nossa aula da internet lá. Tá, ó, tô falando sério, tem um peixe que ele vive fora da água, um peixe nordestino.
Fora esse peixe aí, mas não é que ele vive, ele consegue ficar, acho que mais ou menos 1 hora fora da água, se ele sai de um rio, ele vai procurando outra margem de água, tá? Então não é que ele vive fora, ele consegue ficar 1 hora fora da água, mas se ele ficar mais do que isso, ele morre, tá? Então, se tirou um peixe da água, ele morre. Tirou uma árvore da terra, sua raiz, ela morre. E o homem é a mesma coisa. Você tira o homem da presença de Deus, o homem morre espiritualmente, tá? E tendo esvaído o seu ser, sua alma, o seu espírito, o homem vai perecer a vida eterna, ou a eternidade no lago de fogo. Então, assim, tirou o homem da presença de Deus, literalmente, biblicamente, espiritualmente, o homem morre, tá? Então, assim, ó, por que que todo ser humano, a consciência dele vai acusar que existe um ser supremo na crença universal? Porque dentro de todo ser humano, mesmo que ele não queira, existe a essência do sopro de Deus, que é o Espírito, a vida, rua de Deus. Alguns dizem ruach, não existe ruach, é rua, tá? Então, assim, o Espírito de Deus, eu querendo ou não, eu estou vivo por causa do Espírito de vida que está em mim, que foi dado a Deus, por Deus, tá? Então, o ser humano sai o Espírito de vida, morre na hora, né? Já viu reportagem aí das pessoas que estão morrendo aí, até famosos? Tá lá no programa de televisão ao vivo, só tá lá falando, saiu o espírito, morreu na hora, tá? Então, a consciência do ser humano que está vivo, mesmo que ele não queira, vai dizer assim, ó, você não quer servir, você não quer acreditar, você não quer estar lá, mas Deus existe. A consciência vai acusar o ser humano. Isso é tão real, né, que um dos maiores ateus aí que nós podemos citar aí, existem vários, né, mas os que a gente pode citar aí é Augusto Cury, né? Quem já leu algum livro de autoajuda de Augusto Cury? As mulheres leem muito, né? Psicólogo, filósofo, né? Escritor, romancista e não sei o que lá mais, né? Escritor de vários tópicos e temas de livros. Ele foi considerado aí na modernidade um dos maiores ateus brasileiro, né? Viajava para o mundo inteiro para dizer que Deus não existia. E aí, acho que faz uns 2 anos aí, ele se converteu, aceitou Jesus. Aí, ó, né? Então você vê, o homem que foi considerado dos maiores ateus, agora aceitou Jesus. Como é que pode? Porque a consciência dele, ó, Deus não existe, não existe. De tanto ele querer provar que Deus não existe, chegou a hora que ele chegou à conclusão, não tem como, aí Deus existe. Se converteu, né? Então, olha para você ver. A pessoa estuda tanto para provar que Deus não existe, que a última conclusão dela é melhor aceitar Jesus. Olha que legal, tá? Por isso que eu digo que não existe ateu, né? Existe à toa. Tá lá à toa. Uma hora ele vai. Mas a consciência do ser humano, ela acusa. Uma das maiores realidades é o comentário do nosso irmão Cláudio, tá? A consciência do ser humano, quando ela tem o poder de escolha e autoridade, tá? Ela não quer aceitar, porque ela tem domínio, tá? Eu tenho domínio sobre o meu momento agora. Minha vida tá boa, financeira, tá estabilizada, eu tenho domínio. Porém, todavia, coloca o cidadão no avião e arranca as asas lá para você ver. Na hora, o dinheiro não serve para nada, o cartão não vai resolver nada, a única coisa que ele vai poder fazer é, meu Deus, me ajuda. Acabou, né? Então, a consciência, ao limite do extremo num ser humano, faz ele clamar por esse Deus, mesmo que ele diga não a Deus. No extremo do limite de uma situação, ele vai clamar a Deus, tá? E assim, né? Claro que isso aqui, ó, a consciência do homem, tá? Isso daqui vai trazer uma dinâmica muito grande. Esse comentário aí é da página 13, tá? Consciência do homem, ó. Eu vou só ler a primeira linha, então vocês vão falar, ah, não leu o livro, vamos ler, tá? Ó, no íntimo do homem há uma sentença moral sobre os seus atos praticados, sejam bons ou maus. Fala da existência de uma origem superior que faz registrar os princípios da lei divina. Tem uma citação de Romanos. A consciência universal nos faz compreender que o ser supremo é um ser moral, tá? Nós vamos, acho que na próxima aula, falar sobre os atributos de Deus. Deus, ele como ele nos criou a sua imagem conforme semelhança, né?
nós temos qualidades e características que são encontradas em Deus dentro da própria Escritura Sagrada. Quer ver uma delas? Quem acredita que Deus é amor? Tem uma igreja que tem um nome, Deus é amor, né? Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus de misericórdia, mas ele também é um Deus tardio em irar-se, Deus fica irado. Então, não são atributos morais que caracterizam o ser humano? Raiva, amor, vontade. O salmista diz assim, lembra-te, ó Senhor, de mim. Ué, Deus precisa lembrar de alguma coisa, né? Então, não são características que lembram a humanidade de um ser humano, mas um ser divino. Então, assim, Deus ele também é um ser que mostra que ele interage com o ser humano, tá? Ele é um ser moral. Então, quando uma pessoa diz assim, não há Deus, aí surge a questão da consciência do homem. Vou morrer. Meu Deus, me ajuda. Por que ele fala isso? No subconsciente da consciência do ser humano, ele entende que esse Deus moral, se ele acreditar, mesmo que seja no último momento, Deus pode socorrer ele, tá? Isso fala da questão moral de Deus, tá? Fala do amor de Deus. Só que aí tem um problema, tá? Vamos supor que o cara cresce lá no Japão, tá? Na ilha de Okinawa, por exemplo, e aí o que ele vai aprender lá? Ele vai aprender o budismo. O cara vai dizer assim, Deus existe. Aí vamos supor que tem um budista ateu lá, ele não acredita em Buda, mas ele nunca ouviu falar de outra religião. É um exemplo, tá? Ele não acredita, mas aí, por causa da autoconsciência, quando ele surgir uma situação de limite extremo, ele vai dizer assim, Deus me ajuda. Mas na mente dele, a única imagem que ele tem de um Deus é Buda, né? Então, na mente dele, o que ele vai clamar? Por um Deus que não é o Deus verdadeiro, mas a crença universal em um ser supremo vai estar presente nele. Porém, ele está acreditando em uma divindade de forma errada. Né? Algum comentário sobre isso? Pode entrar, gente. Então vamos lá, tá? Crença no ser supremo, tá? A criação do mundo, página 14, nós lemos aí, claro, né, gente? A gente fez comentário aí já na aula passada, Salmo 19, verso 1. Quem lembra o que está escrito lá? Sem abrir, né? Céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia. Você fala do Salmo 14, o louco? Pode ler. Aí, ó, diz o louco. Qual versão que é? Almeida? OL? OL é o quê? Entendi. Eu acho que a versão antiga de Almeida, sem ser revisada, atualizada, corrigida, nada disso, ela traz essa versão. Isso, é isso aí. Tá? Então, assim, na citação que a gente fez do Salmo 19, na aula passada, Salmo 19, verso 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Então, a criação por si só, e aí foi quando a gente fechou a aula falando de Abraão, né? Abraão começou a crer, não tinha como ele crer naquelas estátuas como Deus, ele chegou à conclusão que existia um ser maior e Deus se revelou a ele. Então, assim, tudo na criação, tá? O próprio ser humano, quando você olha para o homem, a criação de Deus, eu não consigo acreditar de forma nenhuma, tá? De forma nenhuma. Eu já estudei um pouquinho da filosofia, eu estudei a versão da teoria da evolução por várias vezes, tá? Até porque eu gosto um pouquinho da história dos dinossauros, né? Período Cretáceo, Miocênico e assim por diante. Só que a teoria da evolução, os evolucionistas, a forma como é aplicado para chegar no ser humano, é praticamente impossível. É mais fácil acreditar no impossível do que na teoria da evolução. Tá? Então, assim, o mundo, a criação e tudo que Deus fez já mostra, tá? Quem pode ler Isaías 43, 7? Isaías 43, 7. Todos os que são chamados pelo meu nome, eu os que criei para a minha glória. Eu os formei, sim, eu os fiz. Aí.
A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei, eu os formei, eu os fiz. E aí diz assim, para mim agora. Pode ler na sua tradução. Aí, ó, tá? Lendo de uma forma superficial, tá? Eu digo de uma forma superficial porque a gente lê no português. E o português, ele vai nos trazer de uma forma até rasa, assim, por assim dizer, mas quem estudou comigo aí a aula que nós pegamos aí, os 6 dias da criação revelada, né? Os 6 dias da criação. Vou sair da frente aqui porque a irmã está escrevendo. 6 dias da criação revelada, nós falamos isso aí, ó, tá? Quando Deus faz referência ao homem lá em Isaías 43:7, a palavra que aparece lá é bara, né? Ou bará, como alguns pronunciam, que é a mesma palavra que aparece lá no Gênesis 1, tá? Lá no Gênesis 1, no português para nós, está assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra, tá? Mas no hebraico está assim, Bereshit bara Elohim, tá? Vamos repetir isso aí? Bereshit bara Elohim, tá? No princípio criou Deus, tá? Só que a palavra bará, ela é uma palavra enigmática, tá? Porque qual é o sentido da palavra bará? Ela quer dizer assim, ó, fazer existir do nada, tá? Trazer à existência aquilo que não existe. Só Deus consegue fazer isso, tá? O ser humano, o cientista, seja lá quem for que for criar alguma coisa, ele precisa de matéria. No último estágio, tá? A ideia da poeira cósmica precisa de um átomo, tá? Para que haja uma explosão. Na última teoria da poeira cósmica, é necessário um átomo para explodir. Então, mesmo assim, tem que ter o átomo lá, sim ou não? Agora, Deus não. Deus ele não precisa de nada para fazer existir alguma coisa. Esse bará é isso aí. Deus ele faz as coisas existirem do nada. Ele fala haja e passa a existir. Acabou. Só que aí quando você lê Isaías 43:7, Deus usa a mesma palavra para o ser humano. Ó, a palavra lá, eu os criei, eu os formei, eu os fiz. A palavra criar é bará, a mesma palavra. Cadê o Strong lá? Pega lá aquele dicionário Strong. Quem tem aí? Eu não vou conseguir usar porque o meu celular eu ia usar e o outro tá carregando. Deixa eu ver se carregou. Acho que carregou já, hein, Cláudio? Tá carregando rápido. Ó, se você não quiser, já tá 50%. Para mim já dá, hein? Tá, Thiaguinho? Tá? Abre lá o Strong lá, Isaías 43:7. Pessoal de casa aí, ó, quem não entendeu bem, é a Bíblia da Play Store lá, a Bíblia Strong. É só baixar na Play Store. Isaías 43:7. Aí, ó. Quem achou aí no Strong? É para me achar a Bíblia aqui, tá estreito. Show? Clica em cima da palavra criei. Hã? Não, a palavra hebraica, como é que tá aí? Bará, tá vendo? Ó? A palavra bará, tá? Criar, tá? Mas esse criar aí é do nada. Você vai ler toda a introdução, você vai achar isso aí. Então, assim, mas, Deus criou o homem do nada? Quando você lê Gênesis 2:7, Gênesis 1:26, Deus criou o homem do nada? Deus criou o homem do nada? Criou do barro, né? Do pó da terra, né? Do vapor que subia, formou o homem, né? Então, assim, Deus criou do pó da terra, sim ou não? Mas não tem alguma coisa errada lá em Isaías? Deus está falando que criou o homem do bará. Criei, bará. A outra palavra lá, formei, como é que está aí no hebraico? Clica aí no aplicativo. Yatzar, tá? A palavra yatzar quer dizer formar, dar forma, tá? É como se um oleiro pegasse o barro, ó, e formasse literalmente o barro. É dar forma, tá? Então é isso que Deus está falando. Criei, formei, e a palavra asa, ou asa no hebraico, que é fiz. São 3 verbos que Deus usa. Então, por que Deus está falando assim? Bará, yatzar e asa. Muito simples, tá? Deus está dizendo assim, eu criei, formei e fiz. Literalmente, tá? Quem pegou essa aula aí, a gente traduziu isso.
que Deus está falando lá em Isaías 43:7? Para poder o homem ser aquilo que de fato ele tinha que ser para a minha glória, eu não podia fazer o homem existir do nada. Primeiro eu criei a matéria, por isso está a palavra bara lá. O que Deus criou? Os céus e no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou toda a matéria existente, foi criando tudo até o sexto dia, e a última criação foi o homem. Então, assim, Deus criou toda a matéria, tudo que era necessário para o homem viver, sobreviver, para o homem poder habitar na terra. Tudo que Deus criou para que o homem pudesse usufruir disso. Então, por isso a palavra bará. Deus criou os céus e a terra, toda a matéria existente, para então ele poder criar o homem. Então, Deus cria a matéria, a palavra yatzar, dá forma. Então, Deus dá forma na matéria, depois ele diz assim, eu fiz. Esse fiz aí é uma referência ao espírito dele dentro do homem. Aí ele diz, para a minha glória. Então, olha só, Deus cria todas as coisas que existem. Dessa matéria, a gente pega a terra, o pó da terra, Deus dá forma no pó da terra, ainda é pó da terra. Agora, quando Deus sopra nas narinas do homem, o homem passa a ser, de fato, aquilo que ele queria que o homem fosse. E ele diz, para a minha glória. Olha que interessante. Então, todo ser humano, não quer acreditar em Deus, mas Deus está lá dentro dele, não tem como tirar. Se tirar a essência da essência de Deus de qualquer ser humano, já está lá dando entrevista lá. Eu assisti uns 15 jornalistas lá essa semana, só para me ver. É feio demais, né? Ver uma pessoa se esvair a sua vida. Só tá lá falando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só corre assim. O que aconteceu? Morreu, saiu o espírito, tá? Então, tirou a presença de Deus na vida de qualquer ser existente, acabou. Ela morre. Então, Deus está presente mesmo que a pessoa não queira, tá? Algum comentário? A história, né? Quem pode ler aí Daniel 2:21 aí, tá? Daniel 2:21. Bem conhecido, né? História de Daniel. Aí tem um moço lá chamado Ananias, Azarias e Misael. Inclusive é legal, né? A gente fala assim, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Mas o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, na verdade, tá? São os deuses da Babilônia, tá? Agora o Deus de Ananias, Azarias e Misael é o Deus de Israel, tá? Mas é uma forma, uma expressão, né, de falar. É normal as pessoas falarem assim, irmãos, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego está aqui nessa noite, né? Porque Nebo era um deus, uma entidade babilônica e todos os demais, tá? 2:21. Pode ler. Qualquer pessoa com a voz bonita, vai lá. Ele que faz mudar os tempos e as estações. Ele quem põe os reis no poder e os derrubar. Ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Tá ótimo, tá? Isso aí, quando nós falamos de história, tá? Nós falamos dos tempos, estações, nós falamos dos reis. O Wilson fez a citação até na aula passada, falando de outra questão, de toda a autoridade. O próprio Jesus... Os tempos e o tempo. É porque nós temos a vertente na palavra falando sobre tempo. Tempo, ele é momento específico. Os tempos está falando de história. Tá? Vai depender da versão, a tradução do português. Algumas vai estar no singular e algumas no plural. Depende da tradução. Tá? E aí, assim, o próprio Jesus, quando ele estava sendo julgado, Jesus ele era inocente, Pilatos queria inocentar Jesus. Ele chegou para Jesus e falou, olha, você não sabe que eu tenho poder, né? O que Jesus falou para Pôncio Pilatos? Você não teria autoridade nenhuma se não fosse dada pelo meu Pai, né? O que Jesus estava falando? Você está aí porque Deus permitiu você estar, tá? Então, assim, Deus ele permitiu reis, não só de Israel, que foram os 43 reis, os 3 primeiros, Saul, Davi, Salomão, e os 40 reis que vieram após, Reino do Sul e Reino do Norte, como todos os outros reis. Inclusive o próprio rei Nabucodonosor foi levantado por Deus.
eu me falha a memória agora a porção correta, Deus diz assim, Nabucodonosor é meu servo. Nabucodonosor era servo de Deus? Sim ou não? Hã? A Bíblia diz que o próprio Deus falou. Mas na lógica, na prática, de estar lá, na sinagoga, na cultura, Nabuco era servo de Deus? Não, ele adorava os deuses pagãos lá. Ele era tão pagão que um dia ele achou que era Deus. Ele disse assim, eu edifiquei Babilônia. Aí o que aconteceu com ele? Foi comer capim, ficou doido. Ó, ele achou que era, a palavra eu, né, traz o egocentrismo, né? Ele achou que era maior do que qualquer entidade, porque para ele entidade eram as estátuas que ele acreditava. Então ele ficou doido e foi comer capim, até ele reconhecer que existia um Deus. Aí ele voltou na consciência, tá? O Ciro, antes de Ciro nascer, Deus já tinha escolhido Ciro, ó, para ser um dos libertadores, até escolhido por Deus. Então, assim, Deus, através da própria história, mesmo com o seu povo errando, falhando, abandonando ele, levantando inimigos, tudo vem na permissão de Deus, e a Bíblia relata isso. Na página 15 aí, ó, na própria página 15, está anotado aqui também, tá? A Bíblia, ó, página 15, né? Veja algumas porções bíblicas, tem algumas citações aí, tá? Nós já falamos aqui na aula passada sobre essa questão da Bíblia, tá? Quando a gente fala assim, a Bíblia é uma das provas da existência de Deus, nós temos um problema, tá? Não é um problema, é uma solução, na verdade. Que assim, nós acreditamos na Bíblia, legal, tá? Porém, a ciência não acredita. Apesar que muitos cientistas hoje, tá? Eles chegam a uma conclusão que, de fato, Deus existe. Um ser supremo, inexplicável, mas ele existe, tá? E alguns são até agnósticos, tá? Eles dizem assim, existe um Deus, porém não tem como ter compreensão porque ele é um ser divino. Não dá para entender esse Deus, mas ele existe, tá lá em algum lugar, mas ele existe, tá? Então assim, mas a filosofia, a ciência, em alguns aspectos, não vai acreditar. Você chega para alguém assim, ó, que não é cristão, um professor de língua portuguesa que não é cristão, qualquer outra pessoa, você fala assim, ó, tá aqui a prova de que Deus existe, ó. O que ele vai falar para você? Não, na real, uma pessoa que não acredita em Jesus, ele não é cristão, não é religioso. Você chega e fala assim, ó, tá aqui a prova de que Deus existe. O que ele vai falar para você? Hã? Um dos argumentos que eu já vi aí, tá? Foi esse aí. Olha, não, mas espera aí. Quem escreveu esses livros aí, segundo vocês mesmos que pregam esse livro, foram cerca de 40 autores. Ué, eles não eram anjos, eles eram seres humanos. Aí o que eles dizem? Ó, o ser humano é falho, o ser humano erra. E na verdade, além de terem sido 40 autores, existe outro problema nesse livro aí, ó. Aí você vai perguntar qual, ele vai falar assim, que esse livro foi recopiado várias vezes. E quem não garante que um desses copistas aí, na hora que foi colocar uma palavra lá, se enganou e colocou outra? Hã? E o que chegou para nós hoje é o que chegou da última cópia. Quem não garante isso? É uma das falas que ele fala. Então, assim, na prática é uma coisa, na teoria é outra. Nós dizemos assim, ó, esse livro aqui prova a existência de Deus. Aqueles que não acreditam vão usar subterfúgio. Não, mas foram homens que escreveu. A Bíblia é um livro de história, foi compilada pelos judeus, porque, na verdade, aí está a professora de história, que eu não posso errar, né? Porque, na verdade, todos os povos, né, tinham seus deuses, os judeus também tinham, e aí aconteceu que muitas pessoas praticaram proselitismo. O que era proselitismo? Quem lembra? A pessoa era de outra cultura, um gentil, um romano, não importa o que era, e ele se convertia ao judaísmo. E aí o que aconteceu? Aí surgiu um tal de Jesus lá na Palestina, que dizia que era Deus, e aí virou uma bagunça lá em Israel, e o povo começou a acreditar e pregar isso aí, e espalhou essa heresia no mundo inteiro. E aí hoje o povo acredita na Bíblia. É isso que eles vão dizer, tá? Porém, todavia, mesmo que eles tragam esses argumentos, nós também temos os nossos, tá?
Sim, de fato foram escritos por 40 homens, porém a inspiração deles era sobrenatural. Se você usar o termo divina, eles não vão acreditar porque não acreditam em Deus. Era sobrenatural. Aí você vai falar assim, olha, como pode, tá? Os escritores, mesmo vivendo em épocas diferentes e tão distantes uma da outra, tá? Você pega o próprio cativeiro babilônico, tá? Aqueles que vieram no começo, antes dos 70 anos, os que vieram profetizar depois dos 70 anos, já era outra geração. Profetizaram e as profecias se alinham uma com a outra, mesmo em épocas diferentes. A Bíblia é um livro que não foi compilado em um mês, né? Não é a tradução dos 70, né? A LXX, quem lembra o que era LXX? Traduzida por 72 rabinos, lembra? Aí, ó, tá vendo? Foi um fato extraordinário. Não foi. A Bíblia é escrita, 40 autores, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, 66 livros, aproximadamente 1.600 anos, tá? Então, como pode escritores em um século e meio aproximadamente, em épocas diferentes, escreverem a mesma coisa? Ou seja, revelações que se alinham uma com a outra em épocas diferentes, tá? Então, isso já é um fato extraordinário. Nenhum escritor... milênio, perdão. Nenhum escritor, tá? Ou escritores, eles vão conseguir compilar uma obra nesse sentido, tá? Em período de 1 milênio e meio, aproximadamente, compilar um livro que se alinha em profecias. Em nível de religião, não. Talvez em história o cara pode pegar um livro que foi escrito lá há 1000 anos atrás e dar uma continuação hoje com outra visão, mas ele não vai conseguir alinhar a ideia do escritor original. Agora, como o Espírito Santo foi a autoria original para que os escritores escrevessem, então todas as profecias se alinham, não há falha. O que um falou, o outro confirma, o que o outro confirma, o outro fala, e se você junta os 66 livros, a Bíblia se torna um todo. Aí você vê profecias que falavam de Cristo, Cristo vem no Novo Testamento, Cristo fala de outro Consolador, nós vamos entrar na questão da Trindade já. Então, assim, a própria Bíblia, tá? Mesmo que as pessoas não... eu não acredito na Bíblia. Olha, você acreditando ou não, tá? O que nós dividimos como história hoje é citado na Bíblia. O que divide a história hoje da humanidade? Antes e depois de Cristo está onde? Onde está a história de Cristo? No Novo Testamento. O Novo Testamento dentro da Bíblia, sim ou não? Então, até a história, para você falar que ela divide, Cristo está dentro da Bíblia. Você acreditando ou não? Você não acredita na Bíblia, legal. Mas a Bíblia é um livro biográfico. Tá? Porque vem a nós, tá falando sobre, porque nós vamos falar sobre ateísmo aqui, ó. Tá aqui no finalzinho aí quem copiou. Tá? Ó, você vai chegar para um cristão e você pode pegar aí teologicamente uma gama de textos. Vamos supor, uma pessoa está pregando uma heresia lá. Você vai lá, ó, meu irmão, você está falando heresia. Caso do Wilson. Você já pegou um monte de gente aí pela orelha. Ó, irmão, você está pregando heresia. Vamos sentar aqui, ó. Aí abre a Bíblia, olha, isso aqui é assim, 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 assim. Aí a pessoa vai lá, rapaz, eu nunca tinha lido isso aí na Bíblia. Legal. Agora, se você chegar para uma pessoa que não crê e falar assim, olha, vou te falar, ó, isso aqui é verdade porque está escrito aqui, a pessoa não conhece Bíblia, nem conhece Deus, nada. Você vai falar e ela não vai entender nada. Pode. Muitas vezes, alguém chegava na Bíblia e perguntava, você crê em Deus? Eu falava, sim. O que você acredita? Na Bíblia não acredito. Ele foi escrito pela mão do pecador. Você não acreditava na Bíblia. Não. E hoje? Eu tenho fome e sede de Bíblia. Aí, tá vendo aí? Eu nunca tenho estudado na minha vida. Mas antes não acreditava. Não, em Deus eu acreditava. Aí, ó. Mas na Bíblia não falava que é escrita pela mão do pecador. Tá vendo aí? E de fato, todo homem é gerado em pecado, né, ser humano? Pode falar. Aí eu respondo, eu devolvo a resposta. Você não acredita em Deus, porque só sabe sobre Deus e não da sua palavra. Então você não vai falar, sua fé é fugir. Aí eu entro nos textos de Jesus e não combate. Aí eu não começou a parar e eu estou Ninguém nunca precisou ir. Quem pode ler Deuteronômio
capítulo 6, versículo 4, tá? Nós temos uma divergência teológica aqui, tá? Com os judeus, relacionados à temática Deus, tá? Então, assim, o que vai levar uma pessoa à crença universal desse ser supremo, mas no Deus que nós pregamos, tá? A experiência pessoal, né? Em algum momento, tá? Em algum momento a pessoa terá que ter uma experiência pessoal com Deus, não tem como, tá? Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, tá? Porque para ter um encontro com Deus, conhecer Deus, é necessário uma experiência pessoal da pessoa na existência de Deus. Deus existe, o Espírito que é vida está no ser da pessoa, mesmo que ela não acredita, mas para que isso venha vir a essência da vida da pessoa na crença universal, ela tem que ter uma experiência pessoal. Eu vou fazer só uma pergunta aqui, é porque a câmera antes ficava mais lá e pegava essa parte toda. Agora, se eu sair daqui, aí corta só minha cabeça. Mas só para nós comentarmos, para o senhor acreditava em Deus que era um ser supremo, é o que todo mundo fala. Na hora de você ter essa transição de não só acreditar, mas viver e crer na palavra, o senhor teve que ter uma experiência pessoal, sim ou não? Como é que foi a experiência pessoal do senhor? Passado, eu até morava na rua, né? Eu era drogado, um homem muito rico, perdi tudo. Aí, uma pessoa uma vez falou, duas coisas, a salvação é eterna, mas a condenação é eterna também. Aí eu escutei, a condenação e a salvação, vou pela salvação. Me ajoelhei e pedi para Deus, falei, Deus, se o Senhor existe, Deus, me tira dessa vida, eu voltei. Ele desaparece aqui, por 84 anos, depois eu estive, foi lindo e maravilhoso, a igreja lotada, todo mundo glorificou Deus, eu tive, não foi meu pai, não foi minha mãe, não foi os melhores amigos que na hora me abandonaram, ficaram para trás, mas eu digo para isso, eu pedi a resposta na hora. Faz 8 anos, no fogo, no cheiro, no toque de cachaça, no papel do corpo, no assassino, no assalto, no nosso atacante. E aceitou Jesus. E não saiu nenhum glória. É melhor a gente ler Deuteronômio. Brincadeira. Deuteronômio 6,4. É o testemunho, né? Levar o senhor lá em Parelheiros, lá, contar o testemunho. É? Ó, Deuteronômio 6,4. Nós temos uma divergência, tá, com os judeus relacionada a esse texto aqui, tá? Esse texto aqui é a base da base da base das bases do judeu, tá? Quem pode ler? Escute, povo de Israel, o Senhor é somente o Senhor e o nosso Deus. Tá ótimo. Mais alguma versão? Quem pode ler em outra versão? Hã? É o único Senhor, tá? Mesma situação. Tem alguma versão diferente? Tá? Em todas elas vai dar o sentido de que existe um único Deus, tá? Vamos pegar lá no dicionário. Olha como o dicionário vai ajudar a gente bastante nessa questão, tá? Por que nós temos uma divergência teológica, tá? A palavra que vai aparecer lá, tá? É errad no hebraico, tá? Quem pode pegar aí? Errad. Vê se está lá assim, quando aparece a palavra único. Deuteronômio 6,4. Clica em cima da palavra único, ó, tá? Se você ler em português, tá? Esse CH, quem já pegou aula comigo em hebraico, todas as vezes que tem um CH, no hebraico é o som de 2 R's, igual carreta, tá? Tem um CH, é o som de 2 R's no hebraico, tá? No nosso português, perdão. Em hebraico, traduzir tá um CH, mas a fonética é de 2 R's, igual de carreta, tá? Então a palavra aqui é errad. Você pode pronunciar? Errad, tá? Ó. O errad, no hebraico, eu peguei aqui uma época, não tá aqui, a Bíblia hebraica, né? Alguns, acho que na matéria bibliologia. Aí eu mostrei para vocês lá que tem uma letra Aleph, né? Aquele Aleph, quando vai traduzir para escrever, que é o capítulo 1, aparece errad. Tá? Por que errad? Porque é um, primeiro, é o único. É o 1. Não tem como dividir 1. Você divide 1, tem como dividir o número 1?
Pega 1, divide 1, aí se você dividir uma parte para um lado, fica um 11, né? Brincadeira. Não tem como. 1 é 1, 2 é 2, se por diante, tá? Então, assim, ó, olha a tradução que tá aí. Quem pode ler? Para não ficar só eu falando. Vamos lá? O que o dicionário diz sobre a palavra errade, tá? Tem uma Bíblia na Play Store que a gente indica para os alunos baixarem, tá? Para estudar na sala de aula, às vezes a gente precisa. É a Bíblia Strong. Senão a irmã fica perdida, que a gente não fala, né, gente? Aí ela fica, o que é isso aí que tá falando? Deixa eu mostrar para a senhora aqui. Isso, Bíblia Strong. Essa primeira. Aí vai aparecer uma Bíbliazinha verde. Deixa eu ver. Ajuda ela aí, Vivian. Isso, aí, ó. Tá? Pode ler o significado. Ajuda aí, Josué. A hora não para. Vamos lá. O número, cada um, certo? Somente uma vez. Somente uma vez, ó. Vai lá. Uma vez por todas, outro, aquele, o outro, um depois do outro, um por um, primeiro, 11 e 10. Em combinação, né? Se tiver 2 juntos, aí vira o número 11, tá? 2 errados juntos. Parece Aleph e Aleph. Tá? Então, ó, o que quer dizer errade para um judeu, tá? Ele canta isso aí na bênção de Israel, lá quando ele vai cantar em hebraico, tá? Deuteronômio 6:4 é cantado, tá? É chamada bênção lá, né? O Shema, tá? Então ele diz assim, ó, quando Deus diz assim, eu sou o único Senhor, o único Deus, tá? Ele está dizendo assim que fora de mim não há outro. Não tem como dividir Deus em dois, tá? Deus é errade, ele é único. Não tem como você dividir, separar, cortar no meio, não tem como. Ele é ele e acabou, tá? Deus é o único, não tem outro. Não dá para cortar no meio, não dá para dividir em dois, não dá para multiplicar em 3. Então, o judeu vai dizer, tá? Que não existe Jesus como Deus, tá? Então, por que ele disse que Jesus não é Deus? Porque os judeus tradicionais, eles vivem apenas o Antigo Testamento, tá? A Bíblia hebraica, o Taná, tá? Ou a Taná, na verdade, que é a Bíblia hebraica, tem 24 livros, é só o Antigo Testamento, tá? Apenas o Antigo Testamento. E a porção mais profunda do Antigo Testamento é uma das partições chamada lei, tá? Que é a Torá. E o que é a lei para eles? O que é a Torá? São os livros que foram escritos por Moisés, tá? E Deuteronômio é um dos livros escritos por Moisés. E na